A realidade do sofrimento eterno é tão verdadeira quanto a realidade da vida eterna. Muitas pessoas dizem que Deus, pela sua bondade, não vai permitir que os seus filhos, os seres humanos, a humanidade como um todo, sofra na eternidade. Nós precisamos entender que Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus é amor, mas a justiça de Deus também é executada sobre a vida do ser humano, tanto quanto a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Não podemos nos esquecer que, quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, nós recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Mas quando não optamos pela graça de Deus, quando não abrimos o nosso coração para a sua graça, nós recebemos a justiça de Deus na justa medida pelos nossos atos cometidos contra ele. E é preciso estarmos atentos para que estejamos envolvidos pela graça e não sejamos alvo da justiça de Deus, como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 9. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, da lição dos jovens. Na aula de hoje, vamos estudar a penúltima lição do trimestre. Estamos já na reta final, chegando ao final deste terceiro trimestre, quarto trimestre, aliás, né, quarto trimestre de 2023. E na aula de hoje vamos estudar a lição de número 13, do dia 24 de dezembro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Como falamos, infelizmente, algumas pessoas acreditam que Deus, por ser tão amoroso, não vai permitir que ninguém sofra na eternidade. Mas nós precisamos compreender que Deus é justo. E sendo ele equilibrado em todos os seus atributos, Deus é tão justo quanto amoroso. Ele é amor, mas ele também é justiça. O texto principal da nossa lição está em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, que nos diz o seguinte: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está afirmando isso. A Bíblia deixa claro que o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e os seus anjos, mas a Bíblia também deixa claro que aqueles que não abrirem o seu coração, não responderem positivamente à graça de Deus, serão destinados ao inferno. Resumo da nossa lição nos diz que o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. É uma realidade. Nós não podemos crer no céu e não crer no inferno. Não podemos. Não nos deixemos enganar. O céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade. A eternidade com Cristo é uma realidade, a vida eterna é uma realidade, mas o sofrimento eterno também é uma realidade. O texto bíblico da nossa lição está em Mateus, capítulo 25, versículos 29 ao 34 e o versículo 46. Porque a qualquer que tiver dado e terá em abundância, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor parta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita
mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando nós lemos a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, nós vamos aprender que Deus sempre fez separação. Deus fez separação da terra e das águas. Deus fez separação da luz e das trevas. Deus sempre faz separação. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Deus não faz mesmo para salvar. A palavra de Deus nos diz também que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Deus nos predestinou em Cristo Jesus para filhos de adoção, para a salvação. Mas nós precisamos receber a salvação. Precisamos abrir o nosso coração para a salvação, responder positivamente à salvação. Caso não façamos isto, caso rejeitemos ou aqueles que rejeitam Cristo e as suas obras, a pessoa de Cristo e as suas obras, aqueles que rejeitam Jesus como Salvador e todo o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário para resgatar a humanidade, infelizmente serão destinados à morte eterna. E é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Primeiro parágrafo, a morte eterna. Primeiro ponto, a morte eterna. Primeiro parágrafo, castigo infindável. Castigo infindável. Nós precisamos entender que o ser humano foi criado para a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. A morte tira a nossa vida física de forma momentânea. Bíblia deixa claro que haverá 2 ressurreições. A ressurreição dos santos, dos salvos que morreram em Cristo, que vai ocorrer junto com o arrebatamento da igreja, e a segunda ressurreição, que vai acontecer lá no final de todas as coisas, quando os que morreram sem Cristo ressuscitarão para serem julgados no grande trono branco. Todos ressuscitarão e viverão uma eternidade, ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E o inferno será o destino daqueles que, de forma deliberada, consciente e permanente, rejeitarem a pessoa e a obra de Cristo. Então, que pecado é este que vai fazer com que as pessoas sejam destinadas ao inferno? É o pecado da rejeição deliberada, consciente e permanente quanto à pessoa e à obra de Cristo. Deus sempre se revela. Quando estudamos doutrina da salvação, nós aprendemos sobre isso. Deus sempre se revela, seja através da palavra, seja através de uma ação direta do Espírito Santo, Deus sempre se revela. E cada um será julgado de acordo com a revelação que teve de Deus. Então precisamos estar atentos para responder positivamente à revelação de Deus que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar sobre o destino dos ímpios. E lá no final desse segundo parágrafo, ele deixa claro para nós que nossas atitudes, vamos lá, vamos destacar aqui o que a gente precisa. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas, de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que existe aí um dilema infindável entre arminianismo e calvinismo. Na verdade, os calvinistas colocam como palavras de Calvino aquilo que Calvino nunca disse. E por outro lado, nós os arminianistas, muitos por não conhecerem também as falas de Calvino, a defesa teológica de Calvino, nunca leram as Institutas de Calvino, por exemplo, muitos arminianos, rechaçam Calvino. Calvino foi o teólogo da Reforma Protestante. Ele foi o teólogo da Reforma Protestante. E Calvino não disse, né, o que os seus discípulos afirmam que ele diz nos dias de hoje. Mas a predestinação ela é bíblica. Só que toda predestinação ela é condicionada.
Se você ler Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, o Senhor diz para o povo de Israel, Deus diz para o povo de Israel: "Te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte". E o Senhor diz: "Escolhe, pois, a vida". O Senhor dá um conselho: "Escolhe, pois, a vida". Então, as nossas escolhas no presente é que vão determinar o destino. Predestinação não tem a ver com decreto. Predestinação não é um ato decretivo de Deus. O que que é predestinar? É dar um destino antes. Ou seja, se seguirmos a palavra de Deus, se obedecermos os seus mandamentos, como o próprio capítulo 28 de Deuteronômio diz, ele nos abençoará. Se não, as maldições virão sobre nós. Ou seja, já existe um destino prévio, e isso de acordo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Isto é predestinação. A predestinação é bíblica, mas ela nunca é fatalista. Porque a predestinação fatalista, que diz que Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição. Isso não é uma realidade, não é um ambiente para nós tratarmos isso aqui agora, mas é possível tratar e perceber isso de forma teológica, bíblica e de forma sensata. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Do primeiro ponto, Deus é justo. Deus é justo. Muitas pessoas têm dificuldade, já falamos disso aqui, pelo menos 2 vezes no início da aula, muitas pessoas têm dificuldade de ver essa justiça de Deus. Eu gosto sempre de dizer algo que eu já falei, vou repetir: Deus é equilibrado em todos os seus tributos. Deus é equilibrado. Ele nos dotou de livre-arbítrio e ele nunca vai cercear o nosso livre-arbítrio. Então,
2 coisas importantes: Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele dotou o ser humano de livre-arbítrio na criação. E quando ele nos criou, sendo Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que nós usaríamos o nosso livre-arbítrio cometer falhas. E ele nos deu o livre-arbítrio a si mesmo. Se ele nos deu o livre-arbítrio, mesmo sabendo que nós usaríamos o livre-arbítrio em algumas situações da nossa vida de forma equivocada, ele nunca vai cercear o nosso livre-arbítrio. Deus não pode ir contra ele mesmo. Deus nunca vai contra um ato que ele teve. Nunca. Deus nunca vai. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nunca vai cercear o livre-arbítrio. Isto é, ele nunca vai fazer com que nós tenhamos um destino que não esteja ligado às escolhas que fazemos através do nosso livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio foi dado por ele. Segundo ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre o juízo divino para os ímpios. No primeiro parágrafo, o Deus que nos livra da corrupção, o Deus que nos livra da corrupção. E o nosso escritor, ele nos diz aqui que o Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo, preparou um lugar especial e uma recompensa para nós, caso permaneçamos fiéis até o fim. Romanos, capítulo 5 e o versículo 9, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, sobre o livramento de Deus para a nossa vida. Ele diz assim: olha, logo, ó, aliás, vamos lá no versículo 8 primeiro. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus nos livra da sua ira. Desde o Antigo Testamento, quando a gente estuda o tabernáculo, o sangue do cordeiro que era derramado sobre o propiciatório, ficava em cima da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, já indica que a ira de Deus é aplacada pelo sangue do cordeiro. Então, o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida aplaca a ira de Deus para sermos livres da sua ira. Segundo parágrafo, o sofrimento dos ímpios. O sofrimento dos ímpios. A Bíblia vai nos dizer, o salmista vai falar algumas coisas sobre os ímpios. Ele vai dizer que os ímpios são como a moinha lançada, a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. Ele vai nos falar também que os ímpios serão condenados na presença de Deus no juízo. A palavra de Deus vai nos dizer ainda no versículo 6 que os ímpios perecerão eternamente. Esses textos nos mostram que não podemos ter dúvidas, não podemos ter dúvidas em relação à recompensa dos ímpios no dia do juízo. Deus tratará com os ímpios, tratará com os ímpios. Não há dúvidas disso, não há dúvidas. Eu já ouvi, assim, na minha infância, uma história que me veio à mente aqui agora, de uma irmã que trabalhava, ela era faxineira na casa de um médico crente, e aí diz que o médico chegou para ela e falou: "Olha, irmã, a senhora está aí, ó, sendo crente, deixando de fazer tanta coisa boa que o mundo permite, a senhora está aí servindo a esse Deus. E já pensou se no dia que a senhora morrer, a senhora descobrir que não existe nem céu e nem inferno, e tudo pelo qual a senhora lutou a vida inteira foi em vão? Já pensou? O que que a senhora vai fazer?" Aí diz que ela respondeu para ele assim: "Ô doutor, eu nunca tinha pensado nisso não. Mas ó, se acontecer isso comigo, eu estou feliz, porque só de viver com Jesus aqui é muito bom. Se eu descobrir que não existe nem céu nem inferno, eu vivi com Jesus. Mas e o senhor? O senhor está falando aí que não tem céu, não tem inferno, não procura viver uma vida com Deus. E o senhor já pensou se na hora que o senhor morrer e chegar lá do outro lado, o senhor descobrir que o senhor estava enganado? Que tudo que o senhor acreditou era mentira? Que existe sim o céu e o inferno? E aí, como é que vai ser? Nós precisamos entender que crer na palavra de Deus,
e entender e aceitar o que a Bíblia está nos ensinando, é salvação para a nossa vida. É uma oportunidade de viver com Cristo, mas também é uma oportunidade de ser salvo. O nosso escritor nos diz aqui ainda, ó, que algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Eles, porém, desprezam o fato de que ele é amor, mas também é justo. Já falamos isso aqui algumas vezes. Terceiro parágrafo do último ponto da nossa lição, a punição divina. O nosso escritor vai falar aqui sobre o estado do ímpio, é descrito como morte, punição e perdição. Morte, punição e perdição. Morte é separação. Morte é separação. Punição divina não tem aspecto negativo. Trata-se de algo pré predeterminado por Deus como resultado da ação do ser humano. É simples nós entendemos. Quando a nossa geração tem muita dificuldade de ouvir essa palavra punição. A punição divina não tem aspecto negativo, ela é só o resultado, ela é um resultado. Trata-se, na verdade, de algo predeterminado por Deus como resultado da ação do ser humano. Como falamos aqui, Deus avisou para Israel: "Te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte". E Deus diz: "Escolhe, pois, a vida". O Senhor já está falando. A partir do momento que nós escolhemos a morte, nós estamos debaixo de punição. E não porque Deus é cruel, porque Deus é ruim, é porque foi a escolha daqueles que assim fizeram. Queridos, nós precisamos realmente acreditar na realidade do sofrimento eterno, porque se acreditarmos na realidade do sofrimento eterno, nós vamos trilhar um caminho para sermos livres do sofrimento eterno. Este caminho já nos foi disponibilizado. O mesmo Deus que irá punir os ímpios é o Deus que disponibilizou um caminho para salvar a humanidade, para nos projetar para uma vida eterna ao lado do Senhor. Qual será a tua escolha? Qual caminho você vai trilhar? Trilhe o caminho da vida, porque no final o Senhor estará para nos projetar e nos lançar numa vida eterna ao lado dele nas mansões celestiais. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva da Academia de Pregadores e até a semana que vem na nossa última aula do trimestre em nome de Jesus.